Comece o dia bem informado com a equipe de jornalismo da Verde Vale FM. No ar, Jornal Verde Vale. 6h31. Olá, muito bom dia para você, início de semana, segunda-feira, 9 de outubro do ano de 2023. Estamos começando pela Verde Vale FM, uma emissora do Sistema Verde Vale de Comunicação, mais uma edição do Jornal Verde Vale. Comigo aqui na bancada, ela, Daliana Oliveira. Muito bom dia. Muito bom dia para você, Wesley. Bom dia para você também que acompanha a nossa programação aqui pela Rádio Número 1 da região. Começando mais uma edição do Jornal Verde Vale. Confira agora os destaques desse fim de semana. Jornal Verde Vale. Goiás realizou 113 transplantes entre janeiro e setembro deste ano. Ninguém acerta as 6 dezenas da Mega Sena e prêmio vai a 6,5 milhões de reais. Israel declara guerra após Hamas fazer amplo ataque surpresa. TSE recebeu mais de 53 mil novas urnas para as eleições de 2024. Governo prepara 6 aviões para resgatar brasileiros na zona de conflito entre Israel e Hamas. E o governo prepara uma operação para repatriar brasileiros em Israel e Palestina. Goiás está entre os 10 estados com maior número de aeronaves registradas no país. Câmara aprova projeto que permite usar imóvel como garantia em mais de um financiamento. Os detalhes destas e outras notícias você vai conferir a partir de agora, aqui no Jornal Verde Vale. A notícia em primeira mão. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Notícias internacionais. 6h33 agora, uma ótima manhã de segunda-feira para você, uma excelente semana. Sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Jornal Verde Vale. Olha, mais de 5 mil foguetes foram lançados no sábado a partir da faixa de Gaza contra Israel, segundo o braço armado do Hamas, que declarou ter lançado a Operação Dilúvio de Al-Aqsa. O exército israelense afirmou também que um número indeterminado de terroristas se infiltrou no território a partir da faixa de Gaza. O número de mortos no conflito já passa de 900, números contabilizados neste domingo. De acordo com Tel Aviv, 40 cidadãos israelenses morreram. Em Gaza, fontes médicas locais informaram à rede Al Jazeera que a resposta israelense com ataques aéreos às regiões causou a morte de pelo menos 160 pessoas. O Ministério da Saúde de Israel informa que 779 pessoas ficaram feridas no país e os médicos em Gaza dizem que 1.000 palestinos estão sendo atendidos em hospitais. Após os ataques, o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu disse que o seu país está em guerra contra o Hamas. O primeiro-ministro classificou o ataque surpresa do Hamas como criminoso e anunciou ter ordenado uma ampla mobilização de reservistas. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 6h34. E o Tribunal Superior Eleitoral recebeu 53.304 novas urnas eletrônicas neste ano para as eleições municipais de 2024. A produção do modelo mais recente é feita pela Positivo Tecnologia, empresa vencedora da licitação realizada em 2021, com 326 funcionários se dividindo em 2 turnos para montar o equipamento, realizar atividades de controle de qualidade e planejar a logística de distribuição. A Corte deve receber 219.998 equipamentos até março de 2024. Desse total, 246 foram recebidas em maio, 26.250 em agosto e outras 26.808 em setembro. A estimativa é de que em outubro, mais 39.556 aparelhos sejam produzidos e remetidos aos tribunais regionais eleitorais brasileiros. A partir de outubro, a equipe de trabalhadores deve acelerar o ritmo e dar conta de todo o processo que envolve a fabricação e montagem do aparelho. Nas eleições de 2024, 77% das urnas usadas serão dos modelos 2022 e 2020. O motivo de tamanha mobilização é renovar o parque de urnas que serão utilizadas pelo eleitorado no próximo pleito municipal. A urna eletrônica 2022 conta com as mesmas inovações tecnológicas implementadas na urna modelo 2020, que teve a sua estreia nas eleições gerais de 2022. Além de serem mais ergonômicas, as urnas 2020 e 2022 possuem um processador mais potente, são 18 vezes mais rápidas do que o modelo anterior. Fabricado em 2015, autorização prévia são proibidas.
E com o prêmio de R$3.720.432 foi divulgado nesse sábado em São Paulo o resultado da Mega e ninguém acertou as 6 dezenas. Com isso, o prêmio acumulado vai a R$6,5 milhões no próximo sorteio, que será realizado na terça-feira. Os números sorteados foram 8, 13, 31, 33, 49 e 50. 55 apostas chegaram bem perto e acertaram 5 dezenas. Para cada uma delas, a Caixa vai pagar R$ 36.721. Os 3.107 acertadores de 4 dezenas vão receber R$ 928,62 cada. 6h36, quase 17 milhões de brasileiros que pagam imposto de renda poderiam estar isentos. Quem traz os detalhes é Milena Abreu. Quase 17 milhões de brasileiros que pagam imposto de renda hoje poderiam estar isentos. De acordo com cálculos do Sindifisco, o Sindicato dos Auditores Fiscais da Receita Federal, 16.900.000 contribuintes não estariam pagando imposto de renda se a tabela do tributo tivesse sido corrigida sempre que necessário. Por causa de muitos anos em que a tabela ou ficou congelada ou não acompanhou a inflação, existe uma defasagem de 120% na correção da primeira faixa do imposto de renda, a que é isenta, em relação à inflação oficial acumulada desde 1996. São 27 anos. Em valores, significa que ao invés do limite atual de R$ 2.112, a renda livre de imposto de renda poderia estar em R$ 4.647. Uma diferença de R$ 2.535. Vale lembrar que este ano a faixa de isenção sofreu correção de 10,93%, que foi uma promessa de campanha do presidente Lula. O mandatário, inclusive, prometeu que vai subir a isenção para R$ 5.000 até o fim do mandato. Da Rádio 2, Milena Abreu. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 6h38 agora. Olha, de janeiro a setembro deste ano, o Brasil registrou 6.622 transplantes de órgãos sólidos como coração, rim, pulmão e fígado, por exemplo, segundo o Sistema Nacional de Transplantes do Ministério da Saúde. Desses, 113 foram realizados em Goiás. Como continuidade às ações de fortalecimento do SUS e melhoria de assistência à população brasileira, a pasta mais que dobrou a autorização de novos serviços de transplante, que passaram de 31 em 2022 para 64 em 2023, um aumento de 106%. Ao todo, o Brasil tem 1.198 serviços credenciados para transplantes. Quando incluídos os transplantes de córnea e medula óssea, o país avançou 9,5% nos procedimentos realizados entre janeiro e agosto, quando comparado com o mesmo período do ano passado. Até agosto deste ano, foram feitos 18.461 transplantes em todo o Brasil, sendo que no ano passado o total registrado foi de 16.848 cirurgias. O Ministério da Saúde também divulgou um número recorde de doadores efetivos no primeiro semestre desse ano, com 1.900 doadores, o que possibilitou a realização de 4.377 transplantes de órgãos sólidos, número 16,2% maior do que em 2022. E em Goiás, o período de defeso da Piracema em todas as bacias hidrográficas goianas está prevista para começar no dia 1º de novembro e deve terminar no dia 28 de fevereiro. Durante este período é proibida a pesca nas seguintes modalidades: amadora, subaquática, ornamental e pesca artesanal. Durante esse período, a única modalidade permitida é a pesca esportiva, conhecida como pesca e solta. O presidente executivo da Associação Brasileira de Piscicultura, Francisco Medeiros, explicou que o período do defeso é a época em que alguns tipos de peixe estão em reprodução. Então, a pesca fica vetada durante esse tempo para poder garantir a próxima geração dos peixes. Coordenadora de Gestão Pesqueira da Secretaria Nacional de Pesca Artesanal do Ministério da Pesca e Aquicultura, Akemi Matsinunga, informa que o período de defeso é importante e fundamental para garantir a reprodução das espécies e a manutenção dos estoques pesqueiros. No período do defeso, todos os profissionais da atividade têm direito a solicitar o seguro defeso no aplicativo Meu INSS do Instituto Nacional do Seguro Social. E
E a UEG abre inscrições para o vestibular do primeiro semestre de 2024. Saiba como se inscrever com Juliana Carnevale. A Universidade Estadual de Goiás, a UEG, publicou o edital de abertura do processo seletivo do primeiro semestre de 2024. Nesta edição, são ofertadas 3.710 vagas em 31 cursos de graduação da instituição de ensino. As inscrições podem ser feitas até o dia 6 de novembro, exclusivamente no site vestibular.ueg.br. A taxa de inscrição é de R$ 50, sendo isenta para titulares ou dependentes no CadÚnico e para doadores de sangue, medula óssea e leite materno. A isenção deve ser solicitada até 13 de outubro. As provas serão realizadas em fase única no dia 3 de dezembro e o resultado será divulgado em 25 de janeiro de 2024. Elas serão realizadas em todas as cidades onde houver vagas disponibilizadas. Ao se inscrever, o candidato deverá indicar a primeira opção de curso, cidade e turno e a segunda opção de graduação que deseja cursar. O candidato fará as provas na cidade pela qual optou no formulário de inscrição. Há vagas reservadas ao sistema de cotas voltadas a candidatos da rede pública de educação básica, negros, indígenas ou pessoas com deficiência. São oferecidas ainda vagas suplementares aos quilombolas. De Goiânia, Juliana Carnevale, da agência Cora de Notícias. Jornal Verde Vale. Esportes. 6h42 agora, e a ginasta brasileira Rebeca Andrade escreveu mais um capítulo glorioso na história da ginástica artística brasileira neste sábado. Ela é bicampeã mundial no salto na Antuérpia, na Bélgica. A brasileira executou as duas tentativas de forma praticamente perfeita e obteve a média de 14.750 pontos. A medalha de prata ficou com a multicampeã norte-americana Simone Biles, com 14.549. A sul-coreana Yeo Sin-jeon, com 14.416 pontos, completou o pódio. A campeã olímpica nesse aparelho nos Jogos de Tóquio já havia faturado ouro também no Mundial de 2021. Nessa edição do Mundial, ela faturou a prata no individual geral e na disputa por equipes ao lado de Lohane Oliveira, Flávia Saraiva e Jade Barbosa. Um forte candidato a jogo da temporada, assim pode se resumir a disputa entre Goiás e Bahia na tarde deste sábado no estádio da Serrinha. As duas equipes entraram em campo pela abertura da 26ª rodada e o placar ficou em 6-4 para o Esquadrão de Aço. Everaldo 3 vezes, Gilberto, Rafael Ratão e Biel marcaram para os visitantes, enquanto que Guilherme 2 vezes, Matheus Babi e João Magno descontaram para o Esmeraldino, e com o resultado voltou para a zona do rebaixamento. E o holandês Max Verstappen nem precisou vencer, mas garantiu neste sábado o tricampeonato mundial de pilotos da Fórmula 1. A principal categoria do automobilismo desembarcou no Catar neste fim de semana e houve mais uma edição de corrida sprint. Com isso, o principal nome da Red Bull chegou ao título, mesmo terminando na segunda posição. A vitória ficou com Oscar Piastri, da McLaren, e o pódio foi completado por Lando Norris, na terceira colocação. O título foi confirmado antes mesmo da bandeirada final. O único piloto que poderia tirar o título de Max Verstappen era o companheiro de equipe, Sérgio Pérez, que acabou se colidindo e deixou a corrida na 11ª volta. Com isso, independentemente da posição de Max, ele já havia garantido o tricampeonato mundial. Jornal Verde Vale. Agronegócios. 6h45 agora. E o uso de um suplemento alimentar à base de tanino para bovinos de corte confinado reduziu em 17% as emissões de metano por animal, segundo um estudo realizado em confinamento da JBS em Guaiçara. Conduzido pelo Instituto de Zootecnia de São Paulo, com a participação da Sylvian Team, líder global na produção de extratos vegetais para alimentação animal, e da JBS, uma das maiores empresas de alimentos do mundo. O projeto é a primeira entrega do Centro de Ciência para o desenvolvimento da neutralidade climática da pecuária de corte. Durante 6 meses, pesquisadores da IZ acompanharam o rebanho, que recebeu o aditivo Silvafeed BX da italiana Silvatin, e constataram a diminuição da liberação do gás pelos animais, que é um dos principais contribuintes para efeito estufa. Os taninos são compostos químicos naturais encontrados em várias partes de plantas, como frutos, folhas, sementes e cascas, e agem da fermentação alimentar no intestino. Os pesquisadores aplicaram dados obtidos no estudo de forma retroativa entre 2019 e 2022.
O resultado mostrou que em 4 anos, a mistura de taninos e saponinas na dieta alimentar evitou a emissão entérica relativa ao sistema gastrointestinal de mais de 30.200 toneladas de gás carbônico, equivalente no gado dos confinamentos da JBS. A medida é utilizada para comparar emissões de vários gases do efeito estufa. Esse volume corresponde à retirada de circulação de 24 mil carros a gasolina ou ao plantio de mais de 2.000 árvores nesse período. A notícia em primeira mão. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 7h01 agora, já de volta com o Jornal Verde Vale dessa segunda-feira. E a Força Aérea Brasileira anunciou neste domingo o início de uma operação de repatriação de brasileiros que estão na área de conflito em Israel e na Palestina. Um avião KC-30 com capacidade para 230 passageiros foi enviado, aliás, neste domingo de Natal para a Itália, onde vai ficar aguardando orientações para buscar os brasileiros no Oriente Médio e devolvê-los ao solo brasileiro. Segundo Damasceno, a coordenação da operação é feita em conjunto com as embaixadas do Brasil na região. Há uma expectativa também de normalização das operações no aeroporto Ben Gurion, o principal de Israel, o que permitiria os brasileiros deixarem o país em voos comerciais sem precisar da ajuda do governo. O governo ainda avalia outros aeroportos, além do próximo ao Tel Aviv, para repatriar os brasileiros que não estão em Israel ou podem correr o risco ao tentar chegar à capital israelense. Segundo Damasceno, a lista de passageiros deve ser fechada na manhã de hoje em Brasília. Os voos podem decolar já nesta segunda-feira, de preferência saindo do Oriente Médio no turno da tarde. E com presentes até 12% mais caros, a venda para o Dia das Crianças deve chegar a 8,4 bilhões de reais. Humberto Ferreri traz essa informação. Dia das Crianças, comemorado no próximo dia 12, deve movimentar quase 8 bilhões e meio de reais em vendas no comércio. A projeção feita pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo indica que o valor vai crescer 1,2%, ou 100 milhões de reais, na comparação com o ano passado. As vendas na data, que é a terceira melhor para o varejo, atrás apenas do Natal e do Dia das Mães, ainda devem superar os números registrados antes da pandemia. A pesquisa também mostra que os presentes estão mais caros, com alta média de 7% na comparação com 2022. Sapatos infantis e livros, com aumentos entre 10% e 12%, são os produtos que mais subiram. Por outro lado, os videogames ficaram 8% mais baratos. O setor de vestuário e calçados deve responder sozinho por R$ de cada R$3 gastos pela população com presentes para o Dia das Crianças. Em segundo lugar, aparece o setor de brinquedos e eletrônicos. A Confederação Nacional do Comércio deixa claro, porém, que o cenário poderia ser melhor se os juros estivessem mais baixos. E lembra que a taxa média de 57% ao ano, cobrada de pessoas físicas no Brasil, é maior que a do ano passado. Da agência Rádio 2 de Notícias, Humberto Ferrer. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 7h04 agora. A Secretaria de Estado da Cultura de Goiás ampliou o prazo de inscrições da Lei Paulo Gustavo. Agora, os proponentes terão até as 23h59 do dia 16 de outubro para inscreverem os seus projetos na plataforma do Mapa Goiano, que é o endereço mapagoiano.cultura.gov.br. O novo cronograma de execução do incentivo foi publicado no suplemento do Diário Oficial do Estado na última sexta-feira. O objetivo é ampliar o acesso ao maior número de trabalhadores da cultura, que estão ávidos para usufruir do recurso. Recebemos vários pedidos de prorrogação e fizemos um grande esforço para atendê-los. É o que explicou a secretária de Estado da Cultura, Yara Nunes. O Estado de Goiás vai operacionalizar 62.150.000 reais em recursos que estão distribuídos em 20 editais de audiovisual e diversos segmentos artísticos. Os recursos são oriundos da lei federal e distribuídos aos estados e municípios. Para o audiovisual, serão destinados 9 editais no valor total de R$ 44.950.000.
E o governo de Goiás, por meio da Secretaria da Economia, alerta o contribuinte sobre o fim do prazo para pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores, o IPVA 2023, e do licenciamento anual. Nesta segunda-feira, vence a cota única do tributo para veículos com placa de final 3. Quem optou por dividir o valor em 10 vezes também deve quitar a última parcela até a mesma data. No caso do final de placa 4, o vencimento será na terça-feira, dia 10. Já na quarta-feira, dia 11, termina o prazo para proprietários de veículos com final 5 na placa. Após o feriado prolongado, vencem a cota e a 10ª parcela dos finais 6, 7, 8, 9 e 0. Ao todo, 1.100.000 veículos têm o tributo a vencer neste período aqui no estado. O governo de Goiás reforça que não envia o boleto de pagamento diretamente ao contribuinte e também não recebe pagamento via Pix. Até a data de vencimento, o próprio cidadão deve emitir a guia da cota única no site do Detran GO, goiás.gov.br/Detran e também no aplicativo Detran GO On. Os contribuintes que possuem veículos com placas final 1 e 2 tiveram até setembro para concluir o pagamento conforme o calendário disponibilizado no site da Secretaria da Economia. E o Procon autuou a Equatorial por má prestação de serviço. Quem conta essa história é Marcelo Tavares. O Procon Goiás autuou a concessionária de energia Equatorial após o órgão considerar insatisfatória e insuficiente a resposta apresentada pela empresa aos questionamentos feitos em relação às constantes quedas de energia ocorridas em todo o estado. A empresa foi notificada oficialmente depois de uma reunião entre o presidente Lener Jaime e o governador Ronaldo Caiado, que cobrou soluções a curto prazo. Apesar de ser do governo federal por meio da Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, a competência de fiscalizar este tipo de serviço, Caiado foi enfático ao dizer que vai acompanhar de perto o processo de investimentos em Goiás. A notificação entregue pelos fiscais do órgão solicitava uma série de esclarecimentos, entre eles os motivos das frequentes interrupções dentro do mesmo período diário, especialmente em Goiânia, as medidas tomadas desde o início das atividades da empresa, visando melhorias na manutenção preventiva e corretiva da rede, e solicitava ainda documentos que comprovassem os investimentos. Diante disso, foi instaurado um processo para apurar as responsabilidades da Equatorial por má prestação de serviço. A empresa terá o prazo de 20 dias para apresentar defesa e poderá ser penalizada com uma multa administrativa cujo valor pode ultrapassar até 11 milhões de reais. Até o momento, a empresa não respondeu o que foi requisitado e não anexou um plano de melhorias na rede elétrica que pudesse conter os problemas recorrentes no período chuvoso. Para agravar o quadro, não foi apresentada qualquer documentação que comprovasse as declarações do presidente da companhia, que anunciou investimentos da ordem de R$1,5 bilhão de reais somente no primeiro semestre de 2023. De Goiânia, Marcelo Tavares para a agência Cora de Notícias. Jornal Verde Vale. Esportes. 7h08 agora. Em um jogo de viradas e decidido com um ace empolgante de Lucarelli, o Brasil conseguiu superar as adversidades no ginásio do Maracanãzinho neste domingo e venceu a Itália por 3-2. O resultado garantiu a vaga para o time brasileiro na Olimpíada de Paris 2024. As parciais da partida memorável foram 25-23, 23-25, 15-25, 25-17 e 15-11. Logo após a vitória e classificação para Paris, o técnico Renan Dalzotto pediu a demissão do comando da seleção masculina. O resultado garante vaga para o time brasileiro em Paris, independentemente do resultado da partida entre Cuba, a quarta colocada, e o Irã pela última rodada do pré-olímpico. Renan Dalzotto anunciou que não vai completar o ciclo olímpico no comando da seleção, momentos após a classificação. O técnico vinha sendo pressionado no comando da seleção. Há um mês, ele e a equipe masculina perderam pela primeira vez um título do sul-americano de vôlei neste ciclo. E a CBF alterou a data dos 3 próximos jogos do Corinthians no Brasileirão. Assim, as partidas contra Fluminense, América Mineiro e Cuiabá foram adiadas em um dia em relação às marcações iniciais. O motivo principal é a adequação da tabela por conta da definição dos finalistas da Conmebol Libertadores, que terá o tricolor das Laranjeiras envolvido contra o Boca Juniors. A decisão do torneio continental está agendada para o dia 4 de novembro no estádio do Maracanã. Os ajustes às grades de transmissões também motivou as mudanças.
Jornal Verde Vale. Agronegócios. 7h10. E o mercado brasileiro de boi gordo manteve-se estável ao longo da última semana, com intensa disputa entre a indústria frigorífica e os pecuaristas, resultando em negociações em níveis mais elevados em estados como Mato Grosso do Sul e São Paulo. Isso de acordo com a análise de Fernando Iglesias, especialista das safras e mercado. No entanto, Iglesias destacou que as escalas de abate permanecem ajustadas, o que mantém a indústria em constante busca por compras nos estados. Iglesias observou que o mercado atacadista continuou a registrar aumentos de preços durante essa semana. Além disso, o ambiente de negócios aponta para a continuidade desse movimento na primeira quinzena do mês, período marcado por um maior apelo ao consumo. Ele ressalta que a carne de frango continua sendo a preferência da parcela da população de menor renda. 7h11, último intervalo do Jornal Verde Vale desta segunda-feira, início de semana. Já. Goiás está entre os 10 estados com maior número de aeronaves registradas no país. E a Câmara aprova um projeto que permite usar imóvel como garantia em mais de um financiamento. E claro, espaço para as nossas notícias locais com ele, J. Pereira. Não saia daí, a gente volta já, trazendo todos os detalhes para você. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 7h19, já estamos de volta com o Jornal Verde Vale desta segunda-feira, início de semana, aqui pela Verde Vale FM, uma emissora do Sistema Verde Vale de Comunicação. Olha, a Câmara dos Deputados aprovou nesta última terça-feira o projeto de lei 4.188/21 do Executivo, que cria o marco legal das garantias. A proposta quer facilitar a execução das garantias dadas em empréstimos e financiamentos. O objetivo da proposta é baratear e aumentar a oferta de crédito. De acordo com a Federação Brasileira de Bancos, o Brasil é o país em que as instituições financeiras menos recuperam garantias no mundo. É aqui também que a execução de uma garantia tem o maior custo e leva mais tempo. Para cada $100 dados em garantia, o setor financeiro recupera apenas $14,60. Em outros países emergentes, a mediana de recuperação chega a ser 3 vezes mais eficiente do que a do Brasil. No Reino Unido, o percentual recuperado chega a 85,3% e 81,8% nos Estados Unidos. Relator do projeto de lei na Câmara dos Deputados, o deputado federal João Maia, disse que a proposta moderniza a legislação em torno das garantias, o que será positivo para a economia. A PL 4.188 quer possibilitar que os bancos e demais instituições financeiras que oferecem linhas de crédito possam reaver de forma mais rápida e mais barata as garantias dadas nas operações pelos clientes inadimplentes. E o Serviço Climático Europeu alerta que 2023 está perto de se tornar o mais quente da história. Fabíola Altran é quem traz esses detalhes. 2023 está perto de se tornar o ano mais quente da história. É o que informa o Serviço de Mudanças Climáticas Copérnicos da União Europeia. De acordo com o órgão, a temperatura média no mundo até agora está 0,52 graus Celsius acima da média. Na avaliação dos especialistas, isso é justificado pela soma das mudanças climáticas e dos efeitos do El Niño. O fenômeno aquece as águas superficiais no leste e no centro do Oceano Pacífico. Os cientistas afirmaram que o calor sem precedentes registrado nessa época do ano quebrou recordes. A temperatura global de janeiro a setembro, segundo o Serviço de Mudanças Climáticas Europeu, é 1,4 graus mais alta do que a média pré-industrial, ou seja, entre os anos de 1850 e 1900. O mês passado foi o mais quente em todo o mundo. A preocupação dos especialistas é que os efeitos causados pelo El Niño ainda estão se desenvolvendo e que, por isso, o mundo pode esperar que as temperaturas sigam em alta nos próximos meses, com impacto no meio ambiente e na sociedade. Da Rádio 2, Fabíola Altran. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 7h22. E os goianos apaixonados por aviação podem se orgulhar, pois Goiás está entre os 10 estados com o maior número de aeronaves registradas no país. É o que aponta o Anuário Goiás 2023, produzido pelo Jornal Popular.
Especialistas afirmam que o agronegócio impulsionou o setor em Goiás, que também é o terceiro estado com maior número de oficinas de aviões no Brasil. Conforme dados do anuário, com 1.621 aeronaves registradas na Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC, Goiás ocupa o 7º lugar no ranking nacional. O estado fica atrás apenas de São Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso, Paraná, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul. O coordenador do curso de Ciências Aeronáuticas da Pontifícia Universidade Católica de Goiás, Salmen Chalkip, que atuou por 32 anos como militar da Força Aérea Brasileira, afirmou que o agronegócio é um destaque para o setor e um dos responsáveis pelo número de aeronaves no estado. Goiás é o 4º maior polo de manutenção e revisão de aviões do país, atrás de São Paulo, Rio Grande do Sul e Mato Grosso. Além disso, diz que com 50 bases de manutenção, o estado é o terceiro em número de oficinas de aeronaves do país. 723, projeto de lei orçamentário prevê aumento de recursos para o agro. Vamos conferir essa boa notícia com Juliana Carnevale. O governo de Goiás mais que dobrou os recursos previstos para a Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento de Goiás por meio do projeto de lei orçamentária anual para 2024. O texto encaminhado à Assembleia Legislativa do Estado de Goiás prevê investimento de R$127.400.000 na pasta, um aumento significativo em comparação com R$55,5 milhões de reais destinados em 2023. O investimento adicional será direcionado principalmente para a aquisição de máquinas e equipamentos agrícolas por meio de recursos de emendas da bancada federal. Haverá ainda um incremento de 140% dos recursos do Fundo de Proteção Social, o Protege, na Secretaria. Além disso, as transferências da União com emendas também aumentarão substancialmente, passando de R$7 milhões neste ano para 46 milhões no próximo ano. De Goiânia, Juliana Carnevale, da agência Cora de Notícias. Jornal Verde Vale. Esportes. 7h24. E o Flamengo chegou a um acerto com o Tite neste domingo e o gaúcho de 62 anos será oficializado como novo treinador do clube nesta segunda-feira. Marcos Braz, vice de futebol do clube, Gilmar Veloz, representante do técnico, tiveram uma longa reunião para superar os últimos entraves financeiros. O contrato é válido até dezembro do ano que vem e ainda não foi assinado. E isso ainda depende de questões burocráticas que não inviabilizam o acerto alcançado neste domingo. Havia uma distância financeira entre que Tite queria e que o Flamengo estava propenso a pagar, mas isso foi superado neste domingo. Outro ponto divergente se referia a gatilhos de premiação, mas isso também foi contornado. Foram definidos os 4 clubes que garantiram acesso à Série B. Brusque, Operário do Paraná, Amazonas e Paysandu farão parte da 2ª divisão do Campeonato Brasileiro do ano que vem. Neste domingo, o Operário venceu por 1-0 em São Bernardo e garantiu vaga com gol de Vinícius Dini em partida válida pela 6ª e última rodada da 2ª fase da Série C. Já o Brusque, outra equipe do Grupo B, conquistou a liderança e a melhor campanha da fase com 13 pontos. Com isso, vai disputar o título da competição. No Grupo C, a definição aconteceu no sábado. O Amazonas venceu o Botafogo da Paraíba e chegou aos 12 pontos, com 4 vitórias e 2 derrotas e será adversário da equipe catarinense na decisão. Já o Paysandu conquistou a vaga da Série B depois de 5 anos na Série C, mesmo após ser derrotado pelo Volta Redonda. A vaga veio por conta do saldo de gols. Amazonas e Brusque duelam nos próximos dias 15 e 22 de outubro pelo título da Série C. A primeira partida será na casa da equipe amazonense, enquanto que o segundo e decisivo jogo ocorrerá em Santa Catarina. Jornal Verde Vale. Agronegócios. 7h26. E preços do milho no Brasil subiram 10% no último mês, impulsionados pelo câmbio, é o que explica a analista. Preços do milho estão recebendo apoio positivo das movimentações cambiais nos últimos dias. Nos cálculos de Roberto Carlos Rafael da Gemirnar Corretora, as cotações do milho no Brasil subiram cerca de 10% no último mês, enquanto que o dólar se valorizou cerca de 8% ante ao real no mesmo período. Um outro fator de suporte para o mercado nacional são as exportações, que registraram volumes robustos em agosto e setembro e já tem line-up para mais de 10 milhões de toneladas comprometidas para outubro. Nesse cenário, Rafael acredita que os produtores brasileiros podem repensar a estratégia da segunda safra 2024, voltando a investir mais no pacote tecnológico da safrinha.